realidade e estão enfrentando centenas de desafios diários, das mais diversas formas, né? Então, eu gostaria, antes de me apresentar, prestar minha sincera homenagem para vocês, a minha vontade de que toda essa pandemia termine, e vai terminar no tempo certo, e que a gente possa voltar para aquela escola tradicional que estava até então sendo criticada, mas agora está sendo valorizada. Então, meu grande abraço para vocês e o meu grande muito obrigado para vocês. Bom, feitas essas honras merecidas iniciais, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Carlos Peters Mota, eu sou um jovem de 57 anos, completei 57 anos 26 de julho passado, eu e o Mick Jagger. A gente não conseguiu se encontrar, você sabe, por essa questão da pandemia, mas acredito que ano que vem eu e o Mick poderemos comemorar nossos aniversários juntos. E desses 57 anos de vida biológica, alguns vão dizer nessa encarnação, desses 57 anos, eu posso dizer que 25 anos eu dedico intensamente a ser um facilitador e estudioso, obrigado, Nelson, estudioso do processo de ensino e aprendizagem. Devo dizer que, desses 25 anos, 21 anos eu dedico a esse trabalho em uma escola particular aqui de Porto Alegre, que eu posso mencionar sem problema nenhum, com muito orgulho, que é o Colégio Israelita Brasileiro. E essa trajetória, ela se iniciou de uma forma um pouco empírica, mas, como sou um autodidata, e agora os autodidatas eles estão sendo valorizados, eu, para corroborar esse autodidatismo, eu comecei a fazer algumas formações. Bom, lá como jovem, quando jovem, ou mais jovem, né, eu comecei uma graduação em física na URGS, eu não terminei, eu parei na mecânica quântica, eu vi que ali era o momento certo de parar. Depois da física, já seduzido ou imbuído da necessidade de entender alguns processos de relacionamento com as pessoas, eu me tornei bacharel em Ciências Sociais pela URGS também. Já no exercício da profissão, eu adquiri um título de MBA em Gestão de TI, e agora estou prestes a terminar o meu mestrado em Informática na Educação, mestrado profissional, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, qual é uma instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Temos alguns colegas aqui também do IFRS, porque é uma instituição que traz para todos e todas, principalmente aqueles que não têm muito acesso, uma formação de qualidade. Bom, posto isso, eu quero dizer que, citar um meme, não adianta todos os títulos se a gente não cumprimenta o porteiro do prédio. Então, eu me coloco sempre de uma forma muito humilde, a humildade quase que sinônimo de modéstia, no sentido de que tenho muita consciência das minhas lacunas, mas também tenho muita consciência dos meus talentos. E as lacunas, né, estou tentando supri-las, ou diminuir as lacunas. E então, posto isso, eu vou compartilhar com vocês essa nossa trilha que nós vamos seguir juntos. E como a Juliana falou ali, não tenho a verdade. Pelo contrário, preciso de vocês para que a gente possa construir juntos a tentativa da resposta a esta pergunta. Se realmente as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas vão modificar a educação, certo? Beleza, então vamos lá fazer aquele momento tenso de compartilhamento de tela, que a gente quase nunca consegue fazer. Esse é o momento tenso, né, de toda a apresentação. Meu Deus, o que faço agora? O que vai acontecer? Estão me vendo, né? Então, a coisa começa a ficar tensa. Muito bem. Vou botar aqui no modo de apresentação. Eu não vejo mais vocês, eu só vou escutar, então a Juliana me ajuda para ver se todos já estão vendo a minha tela.
demora um pouquinho. Sim, ela tá se adequando. Apareceu uma coisa que não devia aparecer aqui, mas a gente vai... Opa! Tem que aparecer um negócio aqui, peraí. Eu devo ter clicado alguma coisa errada antes. Normal, acontece. Deixa eu tirar esse elemento que apareceu aqui. É um texto. Não sei da onde, mas vamos lá. Vocês vejam que eu tentei pensar um pouquinho fora da caixa e, ao invés de fazer a apresentação no PowerPoint, eu fiz no Canva, que vocês já devem conhecer. Então, enquanto a tela estabiliza, todos estão vendo? Ótimo. Então tá. Sim, ótimo. Então a gente pergunta, né? As TICs podem transformar a educação? E eu brinco, né? Com uma pergunta de quase 40 anos. Para a gente entender um pouco onde isso começou, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, perguntando em que mundo a gente vive. Esse senhor que está aí na tela, que vocês estão vendo, infelizmente ele não está mais entre nós, ele faleceu, desencarnou recentemente, é o Zygmunt Bauman. Eu quero, quando crescer, ser o Zygmunt Bauman, porque o Bauman foi um filósofo, sociólogo, que produziu praticamente até o final da sua vida. E o Bauman cunhou a expressão mundo líquido. E aí fez uma série de livros, Amor Líquido, não sei o que líquido. Bom, tem uma curiosidade, né? Quando é que o Bauman disse, a partir de quando, qual é o marco desse mundo líquido? Ele diz numa entrevista, tá no YouTube, que o mundo líquido começou a partir de um programa na TV americana, em 1981, onde uma senhora afirma que estava tendo problemas de relacionamento com o seu marido no quesito íntimo. Né? Nós vamos manter a linguagem evoluída aqui, porque afinal a gente está numa linguagem acadêmica, mas o que ele quis dizer? Que naquele momento, uma pessoa trouxe o que era íntimo para o público. Então é o que a gente vive hoje muito, né? A gente vive o que é público indo para o privado e o que é privado indo para o público. Então nós estamos vivendo num mundo líquido de ressignificações. Então nós temos, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, que para mim é o mais fácil de entender, a ressignificação da família, que até poucas décadas atrás, pouquíssimas décadas atrás, a gente só encarava a família como sendo heteronormativa. Um homem, uma mulher e os filhos. Hoje nós temos N ressignificações da família. A sexualidade também, nós só entendíamos como um comportamento sexual baseado na heteronormatividade. Hoje nós temos, e eu descobri recentemente, que nós temos 35, já deve ter mais, possibilidades de identificação de sexualidade. Então nós estamos num mundo que se ressignificou de uma forma que traz muita estranheza, de qualquer forma traz muita estranheza, mesmo que nós tenhamos a mente aberta para entender ou procurar entender todo essa liquidez dos fenômenos, né? Mas nos causa uma certa estranheza. E vejam agora o que nós estamos vivendo, se nós não estamos vivendo também uma liquefação das relações em todos os níveis, principalmente no nível do trabalho. Então, nós estamos agora separados por uma tela. Basicamente, nós estamos nos relacionando com as pessoas por uma tela, e pessoas estão convivendo mais com umas às outras dentro de casa, e todas aquelas coisas que a gente escuta, e às vezes ri, às vezes chora, mas enfim. Então, o Bauman nos avisou, digamos assim, olha, o nosso mundo está líquido. Talvez, fazendo justiça, nós podemos citar antes um filósofo que também estudou os fenômenos de relações sociais e econômicas, que disse assim, que tudo que é sólido desmancha no ar. Então, esse filósofo é o Karl Marx, que disse isso lá em 1850 e poucos. Então, talvez a gente esteja
revendo algumas coisas que já foram ditas por outros filósofos e centenas de outros que talvez vocês tenham aí podendo citar. Bom, já que o nosso assunto é educação e a gente não vai falar da invenção da roda, ainda nesse campo um pouco mais genérico, eu trago para vocês também esses dois simpáticos senhores, né? Que, até onde eu sei, ainda estão presentes no planeta Terra. Esse que está à esquerda do nosso vídeo, recentemente eu vi uma live com ele, é o Edgar Morin. E o que está à direita é o Howard Gardner. O Howard Gardner ficou muito famoso no final do século XX, lá mais ou menos por 1995, 96, aquele finalzinho ali do século XX, onde ele propõe a existência de inteligências múltiplas. Porque já, para variar nos Estados Unidos, o Howard Gardner diz assim, olha, as pessoas elas não aprendem como a gente acha que aprende. Depois a gente vai voltar a esse assunto. E ele propôs as inteligências múltiplas. Mas eu trago o Edgar Morin e o Bauman, e vocês me permitem, eu vou começar com o Edgar Morin, porque eu sou fã do Edgar Morin, que fez um livro, vocês devem estar me vendo aí na câmera, fez um livro que, para mim, ele é de leitura obrigatória para todos os professores e professoras, que é esse aqui. Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. É um livro muito pequeno no tamanho e fácil e fascinante da leitura. Bom, vocês veem aqui que eu tenho, vocês devem estar vendo que ele está todo marcado. E ele divide esse livro em 5 capítulos, 7 capítulos, que eu vou só citar o nome dos capítulos. As cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Só desse livro a gente podia ficar uma semana falando juntos. A gente leria o livro e depois a gente ia ficar debatendo uma semana. Os princípios do conhecimento pertinente. Ensinar a condição humana. Ensinar a identidade terrena. Enfrentar as incertezas. Ensinar a compreensão e, por fim, a ética do gênero humano. E o Edgar Morin diz nesse livro que esses são os 7 saberes necessários à educação. Vejo que, ao contrário do Luizinho, cuja mãe, e eu tenho isso documentado, queria que eu fosse muito feliz, mas que eu fosse advogado, engenheiro ou médico, a gente não está ensinando mais para um ofício. Nós estamos ensinando mais para as relações. E falando do nosso amigo Howard Gardner, que, se não me engano, está lá em Harvard, ele fez um livro que me chamou muito a atenção, além das inteligências múltiplas, que é 5 Mentes para o Futuro. E que, de certa forma, ele se encontra com o Morin, e os capítulos são as mentes vistas do ponto de vista global, a mente disciplinada, a mente sintetizadora, a mente criadora, a mente respeitosa, a mente ética. E o capítulo 7, que engraçado, né? 7 capítulos também, é a conclusão, rumo ao cultivo das 5 mentes. Então, não basta mais para os docentes, que são educadores, de certa forma, e a sociologia clássica nos dizia, ou nos diz que nós, seres humanos, passamos por 2 processos de socialização. A primária, que é aquela dentro de casa, e a secundária, que é aquela fora de casa, né? Então, os professores que estão aí presentes já estão pensando que, evidentemente, que essas 2 socializações parece que estão se confundindo muito na escola, que é um outro papo aí para frente, né? Então, o que a gente tem agora é, diante desse mundo líquido, com uma outra necessidade de educação. E para a gente chegar no ponto de começar a conversar sobre as tecnologias digitais, eu preciso estabelecer com vocês um pequeno vocabulário, né? Esse vocabulário quando a gente fala de TIC, a gente está falando de tecnologia de informação e comunicação, que vai abranger os sistemas, softwares, plataformas, notebook, tablet, celular, enfim, tudo,
e toda a infraestrutura que a gente precisa para se conectar, a internet, o meu provedor de internet em casa, o meu provedor de internet da escola, então a gente vai falar de TICs, ou de TIC, sendo isso. E quando a gente falar de TE, eu tomo lá a definição da Sociedade Brasileira de Computador, né? Que se refere à aplicação da fluência digital aos conteúdos escolares de qualquer área, mas também pode englobar o uso de outros recursos tecnológicos, como, por exemplo, audiovisuais, para auxiliar na educação. Gostaria que a gente entendesse aqui nessa nossa conversa a educação como sendo o processo de ensino e aprendizagem. Embora a educação afetada pelas tecnologias digitais possa ser uma coisa mais ampla, mas a gente vai focar entendendo a educação como a tecnologia digital nos auxiliando a ensinar melhor, ou não, certo? Posto isso, a gente tem que começar de algum jeito, né? E eu começo com o Seymour Papert. Seymour Papert viveu nos Estados Unidos de 1928 a 2016. O Seymour Papert, infelizmente, ele partiu devido a complicações por um acidente que ele teve. Parece que ele foi atropelado ou algo assim. E o Seymour Papert foi o cara, foi a primeira pessoa, ele era um matemático do MIT, fascinado pelos processos de ensino e aprendizagem e com uma história muito parecida com as pessoas como eu. Então, era um cara que veio, entre aspas, de uma área mais dura, uma área mais exata, se depara com a educação, se depara com os computadores e fica fascinado com o que os computadores podem fazer. Então, o Papert, ele foi o pioneiro nessa questão de utilizar os computadores como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. E ele tem uma obra clássica que é A Máquina das Crianças. Evidentemente que eu tenho A Máquina das Crianças aqui. Deixa eu ver onde é que eu botei A Máquina das Crianças. Eu tinha separado. Ah, tá aqui. Beleza. A minha edição é mais velhinha, tá? É uma edição, acho que é a segunda ou terceira edição, mas enfim. E o subtítulo da Máquina das Crianças é Repensando a Escola na Era da Informática. Aí ele pergunta, como é que a gente vai ensinar melhor? E aí ele traz um termo chamado matética, que seria a arte de aprender a aprender, um dos significados que a gente pode trazer para a matética dentro desse conceito. E como é que a gente traz ou proporciona a maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino? Bom, vinculado a essa máquina das crianças, o Papert, um pouco antes do Máquina das Crianças, ele produz esse livro aqui, ó, cujo título em inglês é Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas. Bom, Mindstorms, tempestade da mente, ou aquela brainstorm, né, que é uma palavra que a gente usa muito em inglês, mas mindstorms, aquele processo mental, crianças, computadores e ideias poderosas. Nesse livro aqui, que foi traduzido como Logo, Computadores e Educação, ele foi lançado nos anos 80 pela editora Brasiliense, ele fala tudo sobre o logo. O que é o logo? Como o Papert, ele veio da matemática e trabalhava no MIT, muito envolvido com computação, ele adapta uma linguagem de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? É uma linguagem que a gente usa praticamente os verbos da língua corrente. Então, o logo, ele usava faça, vá, avance, pare, gire tantos graus. Isso tudo também foi adaptado por português. E criou a linguagem que, se a gente for conversar com homens e mulheres na faixa dos 35 aos 45 anos, eles vão dizer que odiavam a tartaruguinha. Então, a gente vê que o jeito que essa coisa chegou no Brasil, ela parece que, pelo visto, não chegou muito bem.
porque os meninos e meninas daquela época, que agora são senhores e senhoras, são jovens adultos, né, entre 35 e 45 anos, que já têm seus filhos na escola, alguns há algum tempo, não conseguiram entender o potencial da linguagem logo. Mas o Papert afirma, e de certa forma prova com as suas experiências, que esse instrumento, que era o computador, mesmo utilizando uma linguagem de programação, ou sendo feito para programar, ele tinha reflexos em outras áreas do aprendizado. E ele diz uma coisa muito interessante, assim, ao invés da gente guiar esse conhecimento, ou guiar esse aprendizado, ensinem o mínimo desse sistema, ou desse ambiente, e deixem e vejam o que acontece. E nos dois livros, tanto no Mindstorms quanto no Máquina das Crianças, ele já também coloca os benefícios dessa coisa que hoje a gente conhece, e a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a questão do pensamento computacional, ou seja, aquele engendrar de pensamento para a máquina fazer aquilo que eu quero, promove a melhoria do aprendizado em outras áreas, não só das exatas, mas também nas artes, no português, enfim. Isso tudo o Papert, ele fundamenta, ele justifica nas suas obras. Então, eu sempre trago o Papert, mesmo quebrando um certo compromisso histórico, que a gente vai ver daqui a pouco, porque foi esse pesquisador, esse estudioso, que muita gente não gosta de chamar de teórico, principalmente nos meios acadêmicos, mas relacionado ao uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem, ele foi o pioneiro. Se ele não foi exatamente o pioneiro, porque a gente sabe que a história às vezes tem alguns meandros, mas foi a pessoa que mais intensamente divulgou, quase que até o final da vida dele, a validade de uma tecnologia de informação e comunicação, de uma tecnologia digital de informação e comunicação nos processos de ensino-aprendizagem. E ele falava muito, ele contextualiza isso dizendo que o computador ele não pode ser só uma máquina de instrução, que também foi visto isso. Então, eu presenciei já, mesmo dentro desse computador que vocês estão vendo aí, o Apple II, que eu tinha, na verdade eu tinha um pouquinho melhor, que era o Apple II EE, que era o TK3002E, mas tinha muito programa de instrução. E ele dizia assim, olha, não basta sentar uma criança, um jovem na frente do computador. Vai precisar de uma mediação. O computador não vai ensinar a criança, vai precisar de uma mediação. Quem é que faz essa mediação? É o docente. E aí, para diferenciar essa diferença de botar uma criatura na frente do computador e ela ficar apertando coisas e ser testado depois pela própria máquina, que ele diz assim, olha, existe agora uma coisa chamada construcionismo, que de uma forma rápida nós podemos dizer assim, que ou são os preceitos de Piaget, que ele conheceu pessoalmente, e aí ficou muito interessado no construtivismo, e juntou ao instrucionismo. Então, gente, olha só, não basta o computador. Precisa de uma mediação. Precisa de alguém ali potencializando isso. Por isso que ele fala aqui de power ideas. Precisa de uma ressignificação também do papel do professor, do papel do docente. E ele já lá na década de 80 diz assim, o professor, ele precisa ser um aprendiz, né? Espera aí que o meu gato está miando, eu vou ter que abrir a porta. Fazer o quê? Então, né, coisas da live. Muito bem, já libertei ali o Fiuk que estava miando na porta. Bom, então ele cunha esse termo construcionismo, que a gente pode resumir, não com toda a precisão, mas assim, olha, o construtivismo aplicado aos computadores vira, segundo o Papert, o construcionismo, certo? Eu não estou sendo muito preciso academicamente, mas apenas para trazer as ideias do Papert. Bom, então, digamos assim,
E aí vocês já devem estar se questionando também, elaborando algumas questões a respeito da pergunta inicial desse webinar. Basicamente, eu já dei um spoiler aí, usando a fala do Seymour Papert. Então, além do Seymour Papert, quem é que vai pavimentar essa estrada tortuosa para que a gente entenda o que as tecnologias digitais, ou o que o computador até então vai nos trazer? Eu sempre digo que, abrir um parênteses assim, para comentar, aproveitando que tem colegas, docentes e colegas do mestrado, nesses meus 25 anos, eu vejo os professores muito dispostos a utilizar o computador, muito dispostos, muito dispostos. Eles entendem que existe um ganho nisso, né? Porém, eu não vejo eles muito localizados, assim, localizados, ou utilizando um termo da psicologia e da sociologia, que é o locus, assim. Tá, mas muito bem, do que eu estou falando? Quem é que vai pavimentar essa estrada para mim? Quem é que vai me dar segurança de eu argumentar e dizer assim, não, que o computador vale? Ou quem é que vai me dar segurança de dizer, não, o computador não vale? Bom, muito humildemente, e a academia nos traz essa humildade, o estudo nos traz essa humildade, a gente precisa, no meu entender, lançar o uso de alguns outros pensadores e teóricos para que a gente possa entender. E meu Deus, eu peguei 5 só. Tem centenas de milhares de outros pensadores. Os colegas docentes que estão aí na sua formação, na parte de didática, no curso de licenciatura, devem ter visto muito mais justificativas para a prática didática. Mas a gente está vendo aqui algo recortado que é, bom, tá, computador. Muito bem. Vamos pegar esse senhor do meio aí, esse rapaz do meio aí que todo mundo conhece, né? É o famoso Jean Piaget. Gente, esses dias eu vi uma foto do gabinete do Jean Piaget. Eu pensava que o meu escritório era bagunçado, mas procurem a foto do gabinete do Jean Piaget. Muito bem, dito isso, o Jean Piaget foi esse cara que eu citei antes, que conheceu o Seymour Papert, que vocês sabem muito bem, é o cara que disse que a gente aprende de uma forma em etapas, nós temos etapas de aprendizado e é o construtivismo, certo? Depois eu vou ampliar um pouco esse termo. Mas eu acho que o Piaget tem uma coisa muito interessante de toda a teoria dele que eu vou filtrar para discussão ou para pensar no computador. Ele dá muita importância ao erro. Talvez foi o cara que transbordou mais essa importância do erro. Não. É importante que o erro faça parte do processo de aprendizagem. Eu preciso entender o que eu errei, onde eu errei, e a partir daí construir uma solução, isso de forma resumida. Mas tinha um camarada também, que está um pouquinho ali acima, na foto preto e branco, que eu sou fã, que é o Lev Vygotsky, que ele diz assim, que toda aprendizagem, ela é social, e ela é dependente da cultura, e que existe um símbolo-instrumento, e que precisa, como eu disse, da mediação. Tanto o Piaget quanto o Vygotsky, de novo, de uma forma resumida, e atropelando algumas questões epistemológicas aí, para também a gente não ficar muito teórico, os dois praticamente, de alguma forma, dizem a mesma coisa. Eles dizem assim, que a educação, que o processo de educação é sócio-interativo. Que a criança, ela tem uma parcela de aprendizado, mas quando existe alguma mediação, esse aprendizado se potencializa. É claro que aí a gente tem que discutir como é essa mediação, e aí os construtivistas vão dizer assim, não faça pela criança, deixa a criança errar até um determinado momento antes da frustração, interaja com a criança. Mas, puxando a brasa um pouquinho para o lado do Vygotsky, eu gosto muito do conceito de símbolo-instrumento e do que ele traz da zona de desenvolvimento proximal, ou seja, o símbolo-instrumento, trazendo aqui para a nossa discussão, pode ser o computador. De que maneira? Ora,
Mais contemporaneamente, quando nós interagimos com um sistema, nós interagimos com uma tela, nós temos lá um ícone que representa uma pasta. Então, é um símbolo. Eu sei que aquela pasta virtual, aquela pasta que não existe, ela é a representação de uma pasta de arquivos que existia, que existe. Eu sei que eu levando o mouse até ali, eu tenho o acesso a tudo aquilo que for armazenado dentro dessa pasta, tal e qual uma pasta de verdade. Então, essa questão da simbologia, que a gente pode trazer aqui também de uma forma muito rápida, para a simbologia icônica dos sistemas computacionais, dos softwares educativos, que o termo mais correto seria objetos de aprendizagem. Então, no momento que a gente vive, a gente está lidando muito com o simbólico. E o instrumento é esse dispositivo digital que nós estamos interagindo todo o tempo. E esses caras, o Piaget e o Vygotsky, não por acaso, são os caras que mais fundamentam e pavimentam todo o estudo de pedagogia e todo o estudo de tecnologias digitais apoiando a educação. Evidentemente que eles são psicólogos, são teóricos do aprendizado, mas a gente consegue verificar, lendo os textos, tanto do Piaget quanto do Vygotsky, aí pegando o gancho também no Seymour Papert, que nos ajuda a entender onde é que está a ligação do construtivismo com o instrucionismo, que ele junta como construcionismo, a gente consegue entender. Olha, o que o Piaget fala é interessante, tem a ver. Olha, o que o Vygotsky fala é interessante, tem a ver. O Vygotsky fala também na zona de desenvolvimento proximal, que eu mencionei, mas não falei sobre o que era, em termos simples, assim, o que eu sei, o que eu vou aprender sendo mediado e aonde eu vou chegar. Então, com a mediação, eu consigo encurtar essa distância do que eu não sei e do que eu preciso saber. Então, a gente pode discutir mais um pouco lá no fim se realmente a tecnologia digital não faz esse processo de redução do gap dessa zona de desenvolvimento proximal que o Vygotsky, que eu, de uma forma muito rápida, expliquei para vocês, rápida e imprecisa. E o Vygotsky tem uma característica, porque ele realmente não produziu nada. Se a gente pegar a formação social da mente, isso é uma coletânea de pensamentos organizados pelos amigos e colegas deles de pesquisa, porque o Vygotsky ele faleceu muito cedo, com 38 anos. E o contexto da vida do Vygotsky é muito interessante. Bom, falando desses dois nossos amigos, do Vygotsky que está aqui e do Piaget que está aqui, a gente tem esse camarada aqui, que é um sujeito chamado Richard Meier. O Richard Meier, mais contemporaneamente, ele começa a falar da validade do uso de imagens e sons para o processo de ensino e aprendizagem. O uso de imagens e sons foi cunhado algum tempo atrás, que é a multimídia. Isso se falava muito também no início do uso do computador. A multimídia interativa, os multimeios, aqui a PUC de Porto Alegre teve uma formação chamada pedagogia multimeios. Então, esse camarada vai dizer assim, olha, se tu usar imagens e sons, tu também vai potencializar o ensino e a aprendizagem. Ora, o que é o computador, se não uma grande concentração de multimídia? E hoje em dia, muito mais que imagem e som, né? Se a gente for pensar da realidade virtual, que ficou acessível através de óculos, que a gente pode até fazer de papelão em casa, através de um modelo que a gente imprime, a gente tem a multimídia praticamente com uma imersão em uma outra realidade. Do lado direito, nós temos em cima o Pierre Levy, e embaixo, se a foto não me enganou, a gente tem o David Ausubel. Vou começar com o Ausubel. O Ausubel fala e trata também da aprendizagem significativa. Que ele diz mais ou menos assim,
Se a gente conseguir descobrir qual é o aprendizado prévio do nosso aluno, a gente consegue, através de uma técnica, uma elaboração de um processo de ensino e aprendizagem, que a gente dê significado para o que o aluno está aprendendo. Um exemplo muito bobo, tá? A famosa fórmula de Bhaskara. Gente, para que serve a fórmula de Bhaskara? Quem é que usou depois lá da 7ª, 8ª série, 6ª série a fórmula de Bhaskara? Ninguém. Mas este piso, o qual tu estás apoiado, ele é calculado e modelado também com a fórmula de Bhaskara. E aí tu diz assim para o aluno, nossa, fórmula de Bhaskara é importante. Pode dizer também no ensino de física, um pouquinho mais para frente. Gente, física é fácil. Como assim, professor, física é fácil? Enrola uma bolinha de papel e pergunta, o que vai acontecer com essa bolinha de papel? Aí todo mundo vai dizer, ora, professor, ela vai cair. O professor joga, a bolinha cai. Muito bem. Parabéns, você sabe em física. O que vai acontecer se essa bolinha tivesse 11 toneladas, tivesse uma massa variável e tivesse que empurrar até a Lua 3 pessoas numa cápsula? Bah! E aí o professor vai dizer, por isso que a gente precisa da matemática. A gente precisa da matemática na física para prever o que vai acontecer com um foguete, para prever o que vai acontecer com a Terra, para prever o que vai acontecer com o sistema solar, para dizer que a gente precisa, nas vias públicas, respeitar o limite de velocidade. Porque esse limite de velocidade prevê que a quantidade de movimento que vai ser usada ou que estará presente numa colisão não vai fazer muito dano ao carro ou, através também dos equipamentos de proteção individual de um carro, evitar que a pessoa tenha a sua vida perdida. Então, se a gente consegue chegar no que o Ausubel chama de âncora ou subsunsor, digo, mas de onde é que vem esse aluno? Ah, o Luiz é um cara que é nerd. O Luiz é um cara que eu já vi que gosta dessas coisas de tecnologia. Puxa, mas tem uma outra ali, a Juliana, ela gosta muito de biologia, ela adora os animais. Pois é, Juliana, a gente está estudando a matemática para tu fazer a previsão de quantos milhões de células vão ter numa cultura que tu vai aprender a fazer. A gente vai aprender um pouco de química para entender qual é a importância da fotossíntese e da respiração nos seres humanos, que é uma troca química. O corpo humano, Marcos, ele é parecido com um carro, é parecido com uma moto, eles têm um ciclo térmico. É por isso que pessoas mais jovens como eu ficam completamente erradas quando a temperatura lá fora muda bruscamente. Porque eu estou com a minha maquininha rodando um ciclo, ingerindo combustível, e daqui a pouco a temperatura lá fora cai 10 graus, ou aumenta 10 graus, e toda essa máquina aqui ela tem que se reajustar em menos de 24 horas. E para quem é jovem há mais tempo, isso causa um certo impacto. Então, o Ausubel nos traz essa atenção. A gente podia também falar no Brunner, que não está aqui, que diz assim, se a gente usar a linguagem certa, a gente pode ensinar qualquer coisa para uma criança, enfim. E esse último camaradinha aí, o Pierre Levy, diz que as tecnologias digitais, elas ajudam a gente a criar também uma inteligência coletiva, uma comunidade de aprendizagem através das redes. Embora eu faça uma interpretação, eu e outros autores façam uma interpretação de redes de uma forma um pouco diferente. Aqui a gente tem uma rede de saberes. Quantas soluções e quantos saberes nessa nossa rede, com as pessoas que estão aqui nos assistindo, tem que poderiam compor uma inteligência coletiva ou uma ecologia cognitiva, como o Pierre Levy fala. E ele mesmo diz que o computador, nesse sentido, ele veio para ficar. Nas duas obras deles, As Tecnologias da Inteligência, que eu também tenho aqui,
essa obra que é As Tecnologias da Inteligência, que é o futuro do pensamento na era da informática, e a sua outra obra que eu também tenho, que é a Cybercultura, ele diz que agora o papel, e a gente pode voltar ali para o nosso amigo Lev Vygotsky, o papel simbólico do computador é de, entre outras coisas, estabelecer uma sinergia de pensamento coletivo. Porque se esse nosso grupo aqui esgotar os saberes, nós podemos ir para a rede mundial de computadores, identificar um especialista, um conhecedor do assunto que a gente está estudando, e esse conhecedor, esse especialista, a milhares de quilômetros daqui, nos preencher uma lacuna que a gente tinha, uma falta de saber que a gente tinha, uma lacuna de saber que a gente tinha. Pierre Levy é uma pessoa bem acessível, ele está no LinkedIn, vocês podem adicionar o Pierre Levy, que ele vai aceitar vocês no LinkedIn. Ano passado, o Pierre Levy esteve aqui, dando uma aula na PUC, com uma querida amiga, colega e professora, Priscila, que está na minha banca de mestrado, e os dois falaram sobre isso. Bom, pegando esse asfalto e estabelecendo isso, além disso tudo, nós temos, lá na entrada dos anos... no final dos anos 90, começo do século XXI, dois autores, um deles o Mark Prensky e o Don Tapscott, dizendo o seguinte: gente, os alunos estão diferentes. Os alunos estão diferentes, eles estão vindo, parece que do útero, com um conhecimento de tecnologia que ninguém tinha antes. E aí eu consegui essa imagem na internet que justamente parece isso. Ano passado, ou retrasado, não me lembro, eu já tenho sobrinha neta, sou jovem há bastante tempo, a minha sobrinha neta, fiquei observando ela, e vocês certamente observaram, minha sobrinha neta tinha 3 anos, eu fiquei observando ela a utilizar um tablet. E todo mundo fala isso, basta dar um celular ou um tablet para uma criança de 3, 4, 5 anos, e essa criança vai te ensinar a usar o celular e o tablet. Então, esses dois autores disseram que, olha, além disso tudo, agora nós estamos diante de uma geração o qual o Mark Prensky batiza de nativo digital e o Don Tapscott batiza de geração internet. Segundo eles, essa geração é uma geração conectada, ou seja, o próprio Levy também vai falar em outros textos que parece que essa geração tem no dispositivo digital uma extensão da sua memória. É por isso que, para eles, o celular, por exemplo, é muito importante. E cada vez mais essa geração está absorta nessas tecnologias digitais, nesses dispositivos digitais. Depois dos nativos digitais, tem centenas de outras nomenclaturas, Homo sapiens, geração alfa. Gente, eu não gosto muito desses rótulos, eu entendo que esses rótulos sejam midiáticos, mas quando eu falar de nativo digital aqui, que já é uma nomenclatura meio demodê, vocês entendam toda essa gurizada que nos dá banho, que sabem muito mais que a gente, que tem uma facilidade muito melhor que a nossa no manuseio do dispositivo digital. Ah, pai, faz assim. Ah, avó, olha só, é só fazer isso. E a gente pensa assim, meu Deus, de onde é que vem isso, né? Tá aí os nativos digitais. Então, qual é o cenário que a gente tem hoje nos processos de ensino e aprendizagem? A gente tem um cenário onde, primeiro, nós temos um aluno com uma demanda de ensino e aprendizagem muito diferente do Luizinho, que fez lá o seu ensino fundamental na década de 70, que já era uma praga, na aula de matemática tinha muita facilidade no segundo ano, terminava os cálculos muito rapidamente e, desculpe, tocava o terror na sala de aula, fazendo coisas que eu até duvido que fazia, mas eu me lembro que eu fazia, era um pouco precoce. Então, a gente tem um aluno que nos demanda muito. E aí,
encurtando o caminho epistemológico, encurtando a história, a gente tem o advento da construção de um conceito chamado de metodologias ativas. Resumindo, as metodologias ativas pressupõem um processo de ensino e aprendizagem que tem o aluno no centro. Talvez aí a gente possa recordar um pouco do que o Ausubel falou, daquilo que o aluno vai aprender tenha significado para ele. E aí, só para resumir um pouco, eu trago esse diagrama de uma educadora norte-americana chamada Jackie Gerstein, que fala que eu trago da educação 3.0. Ela faz diagramas da educação 1.0, 2.0, 3.0. Resumindo rapidamente, educação 1.0 é aquela que o professor sabe tudo e pensa que os alunos são uma caixinha a qual ele pode abrir e depositar o conhecimento ali, beleza, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, a água tem 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, e beleza, estou feito, aprendeu, tchau. A educação 2.0, ela já tem um pouco de deslocamento do papel do professor, onde diz assim, olha, a gente não é bem assim, a gente pode ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, já trazer o aluno para dentro desse protagonismo, e a gente já pode utilizar algumas mídias digitais. A educação 3.0, e ela diz no seu artigo, o qual eu retirei essa imagem que é feita pela licença Creative Commons, ou seja, eu posso utilizar a imagem se eu citar a fonte, ela diz o seguinte, que as escolas estão fazendo educação 1.0, achando que estão fazendo educação 3.0, mas na realidade estão tentando ainda chegar na educação 2.0, ainda estão tentando ressignificar toda essa parafernália tecnológica de conexão, as TIC, no processo de ensino e aprendizagem. Posto isso, eu gostaria de chamar a atenção para esse diagrama, que eu vou falar a respeito do centro dele. Então, ela fala assim, educação 3.0. Ah, Luiz, mas já tem a 4.0, já tem a 5.0, já estão a 6.0. Ah, vai ter inteligência artificial, vai ter... Sim, eu sei, mas vamos muita calma nessa hora. Vamos por partes, porque eu acho que todo mundo concorda aqui que, na prática, a gente não chegou... Está mal e mal ali na 2.0, graças à pandemia, a gente já está, acho que, pegando a 2.0, mas a gente ainda falta um pouco para chegar na 3.0, e aí deixo essa pergunta para vocês para a gente discutir depois. Mas o que está escrito aí? Reparem no diagrama. No centro está escrito assim em inglês, educação 3.0. Podemos traduzir como os aprendizes como conectores, criadores e construtivistas. Lá em cima tem um bonequinho, lá em cima à esquerda da tela, o aprendiz como um fazedor de conexões. Logo embaixo da figurinha representando o Einstein, áreas de livre acesso à informação. De novo, à direita em cima, os aprendizes como produtores de conteúdo e compartilhadores de conteúdo. À direita, as redes sociais para conexão. Do lado esquerdo, o diagrama representando o mundo. A web como currículo. Ela quer dizer aí a internet, a World Wide Web, o www, a teia de alcance mundial como currículo. Algo, como eu disse antes, estabelecer uma rede de saberes, e quando essa rede de saberes esgotar a sua potencialidade, o seu saber, ir para a internet para conectar-se com outras pessoas. Logo do lado, diversidade dessa rede. Conhecer os dois lados, conhecer os problemas, conhecer os talentos, conhecer os limites. Do mesmo lado, algo que já falei, acesso aos especialistas. Quem pode nos ajudar nessa coisa que a gente não sabe? Afinal de contas, quando que sai essa vacina da Covid? Quem é que está produzindo? O que é uma vacina? Por que as pessoas têm medo de se vacinar? O que passa pela cabeça das pessoas que são contra a vacina? Logo abaixo, aprendizes
como professores ou como ensinadores. E olha onde que nós estamos, podemos dizer assim, o educador como um guia de recursos. E aí vem o papel fundamental do professor e da professora, um termo que a academia já está não gostando de utilizar, chama de docente. Eu não tenho medo também de falar de facilitador, não vejo demérito nisso, que é justamente o que esse diagrama traz. O docente, o professor e a professora, com a sua experiência, pela sua vivência, pela sua empatia, pelo seu amor ao ensinar, se ressignifica como um parceiro, como um concorrente, aquele que corre junto do aluno para mediar o processo de ensino-aprendizagem e, segundo o que nós vimos ali também do Edgar Morin, para formar um cidadão consciente, entre outras coisas, da sua dimensão planetária. E como que essa dimensão planetária não está sendo necessária hoje. Brincando, não sei se é verdade, alguém que fez uma sopa de morcego na China passou o SARS-CoV-2 para todo o mundo. Que recado a natureza está nos dando com isso? Talvez diga assim, olha, talvez os veganos tenham razão, talvez a gente não possa comer mais bichinho. Enfim, as relações que a gente pode fazer. E esse é o impacto que o Seymour Papert já nos dizia. Por que eu trouxe as metodologias ativas? Porque as metodologias ativas, tudo indica. E por que eu falo tudo indica? Porque esse campo de estudo e prática da aplicação das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, no processo de ensino e aprendizagem, tudo indica que as metodologias ativas que trazem o aluno para o centro sejam práticas que validem a tecnologia como ferramenta. Mas olhem esse diagrama feito pela professora Lilian Bassi na sua obra sobre metodologias ativas. Estudante no centro. Veja que essa engrenagem maior depende de outras engrenagens. E talvez chamaria atenção para uma coisa muito difícil, ou duas engrenagens muito difíceis, e por isso que elas são as maiores em relação às outras, né? Tendo o estudante no centro a maior engrenagem, a autonomia do aluno. Ou seja, Luizinho, olha só, não dá mais para tu esperar que eu te diga para ler a página 56. Até posso dizer para tu ler a página 56, mas eu quero saber o que tu entendeu disso. E quero saber o que tu entendeu disso e como é que tu vê isso que tu estudou sobre geografia, sobre o aquecimento global, como é que tu vê isso, visto que tu vai ser um adulto e um avô daqui a 60 anos. Então, qual é o teu papel nisso tudo? E aí, pegando já a palavra papel, o papel do professor. A gente sabe que é difícil e, às vezes, um pouco temeroso para alguns colegas saírem do seu papel. Porque não é nada mais confortável do que chegar numa aula de matemática e ensinar logaritmo. Um bom professor de matemática vai ensinar bem o logaritmo. E as metodologias ativas, trazendo o conceito de ensino híbrido, elas não querem se descartar do quadro branco, elas não querem se descartar do ensino clássico, elas estão dizendo assim, olha, nós podemos pegar tudo que tem aí já estabelecido, aproveitar de uma forma significativa. Por exemplo, professor de matemática, quando ensinar logaritmo, ter o professor de biologia perto. Se eu me lembro bem, Juliana, tu que está mais próxima disso, o crescimento biológico parece que utiliza uma expressão logarítmica, ou exponencial, sei lá. Então, talvez o professor de matemática vai ensinar o logaritmo e vai dar a aula junto com o professor de biologia, ou professor de física. A acústica tem muito a ver com o logaritmo. Então,
Esse papel do professor é importante, mas vejam ali, a gente tem uma outra engrenagem muito grande, engrenagens muito grandes e importantes, tipo cultura escolar. Existe espaço na minha instituição para eu dar uma aula andando pela escola? Me lembrei do seriado Merli, dos peripatéticos, que eram aqueles filósofos que andavam pelas ruas da Grécia Antiga pensando nas coisas. Tem como isso fazer no meu ambiente? Será que a minha escola, o ambiente da minha sala de aula permite que eu possa usar uma metodologia ativa? E aí vem a engrenagem do espaço. E a avaliação, então, veja que eu não cheguei na tecnologia. Vamos avaliar o que e como dos alunos, se eu tenho que educar esse aluno para uma perspectiva global, e a gente vai ler ali, tanto no livro do Gardner, quanto no livro do Morin, que a gente precisa até dar uma dimensão noética, que é uma dimensão espiritual, entender a questão da empatia, a questão de se colocar no lugar do outro. E, por fim, a tecnologia, que é uma engrenagem que está ali girando junto. Ou seja, as metodologias ativas trazem tudo isso para o estudante estar no centro, mas não num pedestal. Ou seja, não é fazer o que o aluno quer, embora a gente às vezes tenha que entender o que ele quer. É criar um processo, vou usar uma palavra muito na moda, um processo holístico de ensino e aprendizagem. E aí esse diagrama nos diz, as metodologias ativas, diz assim, o que eu escuto, eu esqueço. O que eu vejo, eu me lembro. O que eu faço, eu compreendo. Então, como pode haver o aprendizado de uma disciplina como biologia, física, ou até mesmo as outras, história, matemática, literatura, se eu não fizer? Como que eu vou entender um fenômeno ondulatório na física se eu não entender o que é uma onda, se eu não ver o que é uma onda, e se eu não contextualizar, sabendo que nesse momento eu estou sendo perpassado por centenas e dezenas de milhares de campos ondulatórios oriundos do meu celular, da emissora de TV, da lâmpada que está irradiando um campo de luz, etc, etc, etc. Então, toda essa ressignificação, ela tem como aliado as metodologias ativas e o computador e as tecnologias digitais. Então, falando de metodologias ativas, a gente tem centenas de milhares de técnicas, de táticas. Eu tenho um livro aqui, que é esse livro aqui do Camargo e do Darós, ou da Darós, não sei, que é a Sala de Aula Inovadora, que o subtítulo é Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo, que vai bem nessa linha da Lilian. Ele tem aqui, lista 43 estratégias, deixa eu ver se é 43 estratégias de ensino ativo, e sendo que uma delas só enfatiza o uso de sistemas digitais. E esse é o grande desafio que os docentes, os professores e as professoras têm. E dessas metodologias ativas que eu listei aí no slide, a gente vê ali muito a questão mais relacionada ali ao espaço maker, que mistura ensino de eletrônica, controle de dispositivos, utilizando o computador, mas a gente tem a gamificação, que é muito criticada, porque talvez trazer aí uma questão de competição, enfim, a gente tem essas críticas, né? O pensamento computacional, o PC ali embaixo, que diz assim, olha, se a gente tiver um pensamento algoritmo para resolver os problemas, a gente pode resolver os problemas de uma forma melhor, ou seja, o pensamento algoritmo. Vou pegar uma parte menor do problema, vou resolver e vou tentar estender, dentre outras formas, né, o pensamento computacional diz, vou tentar estender essa solução para o problema geral, entender o pequeno e resolver o pequeno problema, vou criar uma subrotina, que é algo que vem da computação, que é um pedaço de código que eu posso aproveitar depois ali para fazer,
E aí eu vou tentar resolver isso pensando como um programador pensa, não é nem saber programar. Ah, isso pode ser derivado de identificar uma criança que faça vínculo com programação e virar um grande programador? Pode, mas pode também virar um cirurgião, que vai ter que pensar muito rápido o que fazer durante uma operação de um aneurisma, por exemplo. Né? Além da gamificação, a gente tem a PBL, a aprendizagem por resolução de problemas, que pode fazer uma intersecção com o pensamento computacional, ou seja, eu tenho um problema para resolver, pode ser um problema muito simples. Eu tenho um problema que a minha sala de aula fica muito iluminada. O que eu posso fazer, visto que a posição do prédio é essa? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Então, e é aquela coisa que de novo, o Howard Gardner fala muito também, que a gente precisa ter um aprendizado contextualizado, a gente precisa tentar, de uma forma, identificar qual seria o potencial desse meu aluno e aluna quando ele for um profissional, quando ele devolver esse aprendizado para a sociedade. E cada vez mais a gente sabe que as empresas estão procurando pessoas criativas que resolvam problemas. E olha, eu escutei isso há muito tempo atrás, eu acho que tem uns 10 anos, quando eu vi um executivo da Boeing dizendo assim, olha, a gente não quer um engenheiro que saiba tudo de turbinas, porque a gente tem uma formação interna muito sólida sobre as nossas turbinas, sobre os nossos aviões. A gente quer uma pessoa que saiba aprender, que saiba trabalhar em grupo, que saiba negociar, que saiba expor seus argumentos, escutar os argumentos dos outros, que saiba debater de uma forma civilizada. Então, esse mundo que a gente está vivendo, ele está precisando de habilidades um pouco mais direcionadas para o ser do que para o saber, porque, gente, o saber está na palma da nossa mão. Eu disse uma vez, quando eu estava conversando com os professores lá de Frederico Westphalen, da URI, que enquanto o meu mundo, desse jovem de 57 anos que vos fala, era um mundo linear, um mundo de certezas, né? Falei para vocês agora há pouco que a minha mãe queria que eu fosse muito feliz, mas desde que eu fosse advogado, engenheiro ou médico, era um mundo de linearidade, onde, puxa vida, se esse guri fizer faculdade, esse guri vai se dar bem na vida. E para minha geração nem foi mais isso. A minha geração teve um mundo que se ressignificou na sua frente. Mas hoje a gente está precisando de pessoas que saibam se portar em situações muito extremas e muito diferentes. Vídeo que está acontecendo com a gente. E aí, dentro dessas metodologias ativas, a gente pode utilizar ou não as tecnologias, como está escrito ali, os podcasts. Ou seja, o podcast é aquela coisa que a gente fala como se estivesse um programa de rádio. Então, a minha habilidade oral, ela é necessária. Minha habilidade de concatenar as ideias, mesmo com um roteiro, que a gente precisa, né, desse roteiro, para concatenar essas ideias, mas poder se expressar. E nisso vem o tal do ensino híbrido, que está ali do ladinho, passando isso tudo, que é um ensino, o blended, aquela mistura. Então, a gente vai pegar aquela aula clássica e a gente vai ressignificar essa aula clássica, trazendo para a aula de biologia, para o ensino médico, um especialista forense que vai dizer, pai, como é importante a biologia na resolução de um enigma criminal. Puxa, mas isso tem um seriado que é o CSI. Bah, então quer dizer que o senhor é tipo aqueles caras do CSI? Puxa vida, que legal! Por uma mosquinha, e porque ela deposita larvas em corpos, a gente sabe qual é a idade, quanto tempo o crime foi feito. Bah, que coisa legal isso, que coisa terrível, mas que coisa legal saber que a natureza mesmo nos pode dar uma data da tragédia que aconteceu. Enfim, e além disso, a gente tem os espaços maker, o espaço de mão na massa, onde o aluno vai lá e não só utilizando um computador, mas ele pega sucatas de papelão, embalagens de ovo, tampinhas de garrafa, embalagens de iogurte. Estou lembrando de uma aula que a gente teve ano passado, onde a gente precisava fazer alguns protótipos aí, enfim, e aí eu recortava coisas da revista, enfim, eu sou muito criativo. Ficaram até umas coisas engraçadas, mas a gente
a gente pode utilizar todos esses conceitos dentro do espaço da mão na massa. E as tecnologias digitais vêm nos ajudar, vêm contribuir como mais uma ferramenta. Além de tudo clássico que a gente sabe, de todos aqueles processos clássicos de didática que vocês conhecem muito melhor do que eu, além de toda a fundamentação teórica que a gente ainda ou além dessas ferramentas, nós temos a possibilidade de utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação, que podem suprir necessidades, e como os nativos digitais têm simbolicamente esse instrumento de relacionamento do seu ser com a realidade, por que não utilizar esse dispositivo que muitas vezes é encarado como um inimigo, e eu estou falando do celular, como uma forma de atingir uma âncora, um saber prévio deste aluno. Então, nós podemos chegar a uma série de conclusões agora, que eu acho que só as conclusões precisaria de mais um grande espaço, e eu não posso deixar de colocar a minha visão a respeito disso, e aí a gente está aqui num grupo onde acho que teremos espaço, eu estou olhando ali o relógio, acho que teremos espaço para a gente discutir essas visões, e certamente vocês têm experiências a respeito disso. Uma coisa que eu chego à seguinte conclusão, a primeira conclusão, que tem muito a ver com a minha homenagem que eu fiz aos professores e professoras aqui da sala, que é a seguinte: quem é o diferencial no processo de ensino e aprendizagem é o docente, é o professor. E isso eu já falei em outras oportunidades, e eu sempre falo. Este mediador, o educador como fonte de recursos, ele é o diferencial no processo de ensino e aprendizagem, utilizando qualquer ferramenta que seja. Qualquer ferramenta que seja. Então, como já disse também, se nós tivermos um docente apaixonado por aquilo que faz e pelo seu fazer, e saber que ali ele tem um grupo de pessoas que, dentre outras coisas, vão decidir o futuro dele no futuro, como futuro idoso, ou senescente, ou jovem há mais tempo, nós temos o dever de formar pessoas apaixonadas. Nós temos o dever de passar essa paixão para os nossos alunos, para os nossos discentes. Porque aluno, vocês sabem, né? A origem é o alumni, o sem luz. E só um pouquinho, né? Nós não estamos trazendo mais a luz, né? A luz está na volta dele. Então, como ressignificar esse aprendizado? E nós temos essa obrigação, e o docente de paixão, o professor, a professora que ama, que sofre, que está sofrendo como vocês estão sofrendo agora, é o diferencial. É isso que está fazendo o ensino remoto emergencial dar certo. É aquela preocupação que está na tua cabeça quando tu vai deitar e tu acorda às 3 horas da manhã com uma ideia, e deve ter um bloquinho do lado da cama para usar, mas eu posso utilizar tal ferramenta. E hoje em dia, claro que a gente está super dependente das tecnologias digitais. Mas também eu vejo colegas, e estava escutando a professora Lúcia Girafa agora há pouco falar, que os professores eles viraram verdadeiros artistas da internet, verdadeiros youtubers. Eu tenho visto colegas aí, fantasiados de Harry Potter, trocando o fundo do Zoom para ambientar, enfim. Os docentes estão se virando do avesso, dos 30, e adquirindo habilidades que eles não tinham necessidade de ter, talvez, antes. Mas isso tudo vai criar, ou está criando uma mentalidade de, primeiro, não ver as tecnologias digitais como inimigos. Nunca, por mais sofisticada que esteja uma inteligência artificial, que possa, digamos assim, eliminar algumas etapas instrucionistas, ensinar a resolver uma equação,
algo muito concreto, ou dissertar sobre um pintor, a gente nunca vai ter a substituição do professor ou do docente por uma inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela sempre vai ter um plugzinho para tirar da tomada, que já aconteceu no Facebook, inclusive. Mas o professor nunca desliga. O professor que ama o que faz, ele está ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cada vez mais, né, pensando no que fazer para qualificar o seu processo de ensino e aprendizagem. E agora, nós todos e todas dependemos das tecnologias digitais. Por isso que nós precisamos, docentes, e sabermos onde nós estamos, esse saber, toda essa coisa que nós estamos fazendo, quem é que vai nos ajudar a entender do ponto de vista pedagógico, epistemológico, quem é que fez isso, quem é que está fazendo isso. Por exemplo, a gente tem a perspectiva agora de uma ideia chamada Jardim de Infância para a Vida Toda, não por coincidência, sendo proposta por um colega do Seymour Papert, que é o Mitch Resnick, que diz assim, peraí, por que a gente não continua com a ludicidade e a beleza e a descontração do jardim de infância e estende isso para a vida toda do nosso aluno? Estende isso para a vida toda, inclusive até para a vida acadêmica na graduação do aluno. Então, Mitch Resnick, seu grupo do MIT, para variar, né, de onde veio o Seymour Papert, e esse livro saiu agora, né, esse aqui, ó, que eu comprei na Amazon, mas o grupo A lançou em português, Lifelong Kindergarten, cultivando a criatividade através de projetos, paixão, pares e brincadeiras. Então, todo esse ensino está sendo questionado agora. A gente diz agora, mas já tem algum tempo. Quer dizer, agora a pandemia está fazendo questionar assim, tá, mas o que é o processo de ensino-aprendizagem? O que é a avaliação? Preciso avaliar essas criaturas? Como que eu vou avaliar essas criaturas? Então, só para terminar minha fala e dar espaço para perguntas e debates, o que eu acho? Não, as tecnologias não vão transformar a educação. Quem vai transformar a educação e quem está transformando a educação são os docentes. Porque eu preciso de alguém para dizer para o aluno e aluna que agora tu és também, Joãozinho e Mariazinha, um cidadão digital onde o teu login e senha é a tua identidade. E que tu precisa saber que tu vive num ambiente democrático, onde sim, tu pode escrever o que tu quiser numa rede social, mas que tu tenha consciência das consequências daquilo que tu vai se manifestar, ou daquilo que tu vai externar num ambiente onde tem milhares e milhões, e quem sabe até bilhões de pessoas acessando o teu conteúdo. Então, a minha resposta à pergunta, que mesmo foi provocada por mim, assim, não, nenhuma tecnologia vai transformar a educação. Nenhuma tecnologia transformou a educação. Nem o Frederic Frebel, quando inventou o jardim de infância, transformou a educação. Porque o que adianta um jardim de infância sem o professor da educação infantil, com a sua afetividade, com a sua empatia para mediar conflito, com o seu entendimento quase que telepático daquele pequeno ser humano que está ali. Então, a gente pode inventar uma sala de aula muito bacana, sem móveis tradicionais, porque mesmo se a gente tiver um ambiente tradicional e tiver um professor motivado, engajado, aquele ambiente se torna um ambiente mágico. E vocês estão entendendo o que eu estou falando. A mágica, a mudança na educação não está no exterior, está no interior. Está no interior do docente, que vai e sempre faz tentar cativar o seu aluno para dizer para ele que aquele saber que ele está passando, seja qual for, ainda mais nesse mundo interdisciplinar e interrelacionado, é necessário. Porque a aula de biologia nunca foi tão importante conhecer o comportamento de um vírus. E a gente teve aula sobre vírus, sim, a gente tem aula sobre vírus no ensino médio. Eu já acho que eu tive aula de vírus no ensino fundamental ainda. Então, nunca foi tão importante
a gente conhecer o comportamento do vírus. Dessa forma, eu encerro porque eu vou terminar a minha fala, mas de maneira nenhuma eu encerro o assunto. Porque, gente, como eu disse antes, nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos todos e todas inseguros. E na chamada para esse webinar, eu citei ali o Antoni Zabala, dizendo que os educadores também não têm certeza do que o processo de ensino e aprendizagem que eles estão aplicando, ou estavam aplicando, mesmo presencial, vai dar certo. E você sabe, não dá certo para todo mundo. Tanto que está tentando se equacionar como que nós vamos personalizar o ensino, como que nós vamos ensinar aí cada um individualmente. Então, com isso eu termino a minha fala, espero que tenha sido útil e objetiva, e vou tomar um pouquinho d'água que a garganta está doendo. Obrigado. Parabéns, Luiz. Muito obrigada pela tua explanação excelente. É uma forma acho que no momento que a gente vive, todos os docentes aí levaram um chacoalhão e é preciso não só repensar as práticas docentes, né? O uso das tecnologias digitais dentro desse contexto, né? Eu, como também docente universitária, né, professora da graduação, também repenso, a todo instante que eu te ouço, repenso as minhas práticas, né, de como a gente pode transformar o ensino, né, as nossas práticas diárias, ali nosso convívio com os alunos nos meios digitais, inclusive essa é uma das ferramentas que eu utilizo nas minhas aulas. Por estranho que pareça, eu encerrei uma turma em que eu não vi o aluno. Olha só. Porque a gente está usando essa tecnologia aqui, mas estão todos com as câmeras fechadas, a gente não enxerga ninguém, né? Então, a gente está dando aula para um mundo virtual de que a gente não está interagindo de uma certa forma, porque há uma interação no momento em que a gente vê o outro, né, e interpreta, inclusive, as suas expressões, e a gente não consegue, não tem acesso a isso. Ó, a Nayara abriu a câmera ali. Então, até eu disse para os alunos, eu disse, por favor, abram suas câmeras, pelo menos para mim conhecer vocês, né? Porque isso eu acho que também é importante. Mas, enfim, é muito boas suas colocações, Luiz. Eu acho que esse tipo de apresentação, assim, nos faz repensar, né, as nossas práticas. E nós havíamos falado uns instantes antes, oi, Nelson, que a importância não só da gente ter o conhecimento sobre as ferramentas, mas o quanto há, né, por trás de tudo isso no ensino. Né? Então, eu fiz uma contextualização aqui, até para o pessoal também colocar algumas dúvidas, desabafos, questionamentos, enfim, é para isso o espaço. Então, deixa eu ver aqui que o pessoal foi colocando. Luiz, se quiser dar uma olhada aqui no chat também, o pessoal fez mais umas considerações aqui. Não temos ainda perguntas. Não sei se tu queres, de repente, a partir do que eu falei, também na realidade, eu me dei conta que eu esqueci também de dois atores importantíssimos, ou de um ator importantíssimo nesse processo de ensino e aprendizagem, e cada vez mais necessário, numa proporção positiva, que é a participação dos pais, né? Imagina, todo mundo aqui deve estar dando aula, né? Principalmente as colegas professoras, né? Que estão dando aula para ensino fundamental 1, e daqui a pouco tem a interação de um pai, né? Daqui a pouco tu olha assim, tá o pai olhando ali. Isso não tinha no ensino presencial. Então, a sala de aula, né, aquele espaço ali, é um espaço muito sagrado, e continua sendo um espaço sagrado, porque ali tem um contexto das coisas acontecerem, né? Tem um contexto das intervenções dos professores. E eu acho que esse momento da pandemia, e gostaria de escutar
os colegas e colegas que estão aí, que há uma necessidade também de tu dizer para os pais que, embora essa caixinha aqui, ela é ampla, né? Daqui a pouco a Cris vai entrar aqui, daqui a pouco o gato vai entrar aqui, daqui a pouco, né? Existe toda uma interferência da realidade, mas nesse momento, esse momento aqui, para mim, ele é sagrado. E essa sacralidade, ela deve ser dita, né? Que é um momento sagrado, um momento muito raro. E eu digo por que sagrado? Porque a gente sabe também que existem centenas de milhares de pessoas que estão excluídas desse momento. Então, essa oportunidade que o contexto das nossas vidas nos permitiram, graças à nossa origem, e muitas vezes graças ao nosso esforço, muitas e muitas pessoas não estão tendo. Muitos e muitos alunos não têm acesso ao ensino remoto presencial. Então, isso, para mim, no meu entendimento, se torna muito sagrado. Porque muitos dos meus irmãos e irmãs, muitos dos meus compatriotas, não estão tendo a possibilidade de ter isso que nós temos aqui agora. Então, esse momento de troca de saberes, de respeito e de postura, ele não é só uma questão, uma regra social. É um respeito que eu tenho, principalmente pelo docente, que está ali, e aí estou olhando a Narayana, e vou usar ela como exemplo, que tem também que lidar com o seu cotidiano familiar, porque os docentes agora estão incluídos no seu cotidiano familiar. E às vezes não é só criança, mas às vezes também cuida de idoso. Isso tudo vai influenciar. Isso tudo vai influenciar e vai afetar. Como, por exemplo, também, coisa que a gente conversava antes, assim, a gente está tendo uma degradação dos serviços de conexão. Então, daqui a pouco, na minha aula, ou eu vou cair, ou os meus alunos vão cair. E isso faz parte da nossa realidade. E parece que, por um bom tempo, mesmo que vacinados, nós vamos ter uma transição de volta disso. Todo mundo dizendo, e a minha mestra, a minha deusa, a professora Lúcia Girafa, disse isso agora há pouco. Nós não vamos estar todos presentes na sala de aula imediatamente. Nós ainda faremos uma parte híbrida, né, onde nós vamos trazer alguns alunos sobre regras estritas e draconianas de afastamento, e teremos uma parte desse ensino ainda híbrido. E vocês imaginem os problemas que nós vamos ter. Como evitar que os alunos se abracem? Desde o adolescente, que é afetivo, até a criança pequena. Como a professora não vai abraçar o seu aluno? Não vai abraçar os seus alunos, seu aluno não vai poder abraçar. E aí o que vai acontecer? Talvez o aluno diga, olha, era melhor quando eu estava em casa, porque pelo menos eu via a professora, já que eu não posso abraçar nem beijar ela, né? Então, são muitas variáveis que a gente tem aí pela frente. E acho que também, usando aqui o Mohan, onde ele fala educar para a incerteza, ou enfrentar as incertezas. Gente, nós temos que estar preparados para as incertezas, cada vez mais. Cada vez a gente tem que saber o que não pode, o que pode e o que não quer. Porque nós somos seres humanos. Nós somos uma máquina biológica que tem um equipamento aqui em cima, que a psicologia nos ensina, que tem um negocinho ali por dentro chamado subconsciente, que ele daqui a pouco dá um efeito físico. E vou citar um exemplo da minha irmã. A minha irmã, semana passada, foi lá para o hospital da PUC com todos os sintomas de Covid. Não era. Era um problema de tireoide. Coisa de gente jovem há mais tempo. Então, vocês vejam assim que quem é que daqui não teve um pico de ansiedade ainda? Eu estou tendo direto. Estou tendo menos agora. O que eu faço? Meditação. Posso, não posso, sim, não. Não posso fazer, tem alguém que pode fazer melhor do que eu. Eu preciso trabalhar com essa ecologia cognitiva, ou inteligência coletiva, como o
O Pierre Levy fala. E como alguém falou ali, o segredo disso é o docente, é o professor, é a professora. É tu que se enlouquece para fazer uma aula boa. É tu que se enlouquece quando não dá certo. E não dar certo faz parte do processo. E cada vez mais a gente tem que entender que o não dar certo é o aprendizado. Vamos pegar lá o nosso amigo Jean Piaget. Nós vamos errar. E aí vou pegar uma frase que eu escutei, e acho que até está no meu WhatsApp. Erre muito, mas erre cedo. Erra bastante, mas erra cedo. E aprende com teus erros. Melhor coisa do mundo é aprender com os erros. E a gente está errando muito. A gente está acertando muito, mas também a gente está errando muito. E aquilo que a Lúcia fala, né? Eu que há 25 anos digo, gente, olha só, parece que o computador funciona para ensinar essa gurizada. Agora a gente está tendo a oportunidade de dizer, tá vendo? Eu falei para vocês que o computador... Claro, eu tenho as minhas críticas também. Eu acho que nada substitui o contato físico, a empatia, né? Aquela nuvem de pensamento que se forma quando o professor, a professora está em sala de aula, que parece que se conecta dentro da cabeça do fulaninho, da fulaninha ali, e sai na frente, e percebe, e sente aquilo que o aluno passa. Isso a gente está tendo que fazer agora pelas telas, infelizmente, com a ajuda das tecnologias digitais. Perfeita as tuas colocações, Luiz. Eu acho que o que mais foi comentado aqui no chat é realmente essa questão mesmo do professor, né? O papel dele e realmente ele é fundamental nesse processo, como eu mesmo coloquei aqui no chat, né? Então, e que cada vez mais as tecnologias, então, estão inseridas nesse contexto, né? Como a Nayara também colocou, né? Tanto profissional como familiar, mesmo assim não substituindo os professores, né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Vamos aproveitar aqui a presença do Luiz para a gente também fazer alguns questionamentos, dúvidas. Eu só gostaria de pegar alguns escritos ali do chat, né? É interessante, uma colega falou assim, então, foi uma chuva de conhecimentos. Olha, eu não sei se vocês veem aqui, eu tenho uma estante que ela foi feita agora com alguns livros e alguns livros do mestrado. Gente, o segredo para isso, não tem segredo. O segredo é estudar muito, né? Então, os docentes, eles precisam, e aí eu acho que é uma redundância, né? Me desculpem, eu escuto, calma, Nelson, eu vou passar tudo no final, Nelson, calma. Os docentes, eles precisam continuar estudando, e cada vez mais. Quer dizer, evidentemente que alguém que ensina algo clássico, como a matemática, a química e a biologia, tem ali uma base de conhecimentos clássicos, né? Mas, se um professor de matemática, por exemplo, consegue expor para os seus alunos, utilizando uma técnica, que aí eu, de novo, como eu falei, trago o Brunner, né, dizendo, tu posso ensinar qualquer coisa para qualquer aluno, ele pode falar sobre a matemática do caos. O que é a matemática do caos? A matemática do caos, ela foi desenvolvida, começada a estudar ali do meado, eu sei porque eu ouvi isso na física, dos meados do século XX, começou a se solidificar no final do século XX, está entrando agora, e a matemática do caos está presente na natureza. Por exemplo, a gente pega a sequência de Fibonacci, que é aquela sequência feita pelos números primos, na sequência um depois do outro, que é a equação que está na concha do caracol. E a matemática do caos está sendo utilizada para prever, ou tentar prever fenômenos que até agora não se conhecem muito bem, são os fenômenos meteorológicos. Vocês já viram um fractal, que é aquela coisa de 1 sai 2, 2 sai 4, 4 sai 8, 8 16, e faz aqueles desenhos bacanas. Aquilo ali é baseado na matemática do caos. Então, mesmo que o professor de matemática esteja ensinando a álgebra básica, ou já no ensino médio um pouco mais avançado,
ele está antenado sobre essas pesquisas teóricas sobre a matemática. Agora, recentemente, no final do ano passado, eu descobri, fiquei pasmo com uma descoberta que vai impactar muito em toda a cultura da humanidade. Por exemplo, a gente vê muito nos espiritualistas, fala muito da mecânica quântica, né? Que a gente, com a nossa mente, pode modificar a realidade, mas isso é uma adaptação da física, né? A física diz o seguinte, que observar um fenômeno no mundo quântico, a própria observação altera esse fenômeno. Então, o pessoal vai lá e dá uma mexida nisso, né? Um átomo, ele não é representado por um núcleo e uma orbitazinha, ele é representado por uma nuvem de probabilidades, a matemática entra muito aí. Pasme o seguinte, o Albert Einstein, quando fez a sua teoria da relatividade geral, disse assim, olha, pode existir uma coisa chamada espaço-tempo, que é como uma superfície. Imagina o espaço-tempo, o tempo e o espaço, né? Isso que a gente vive, como um lençol estendido, né? Então, se eu jogar uma bolinha de ferro ali, essa bolinha vai afundar e quando a bolinha cair vai fazer uma ondinha. Como a gente joga, imagina a superfície de um lago, né? A bola num lago, uma pedra afunda, né? E faz uma ondinha. No espaço-tempo, não. No espaço-tempo, a bola, ela deforma o espaço-tempo. E aí o Einstein explica assim a gravidade, por que os planetas rolam. E, bom, e se o espaço-tempo for contínuo, vai ter uma ondinha. Bem, há uns 15 anos atrás, um pessoal lá dos Estados Unidos fez o seguinte experimento. Há 15 anos. Fez um túnel de 8 quilômetros por um lado, fez o túnel de 5 quilômetros por um lado, com um laser correndo. Eles disseram assim, se o Big Bang aconteceu mesmo, ele criou uma onda e essa onda um dia vai chegar na Terra. Agora, o Big Bang ocorreu há bilhões de anos. Então, olha a importância do erro e do fracasso. Imagine esse experimento. Os caras eliminarem toda a possibilidade de qualquer vibração, de um caminhão passando na frente, de um ônibus passando na frente, fizeram esse experimento num lugar ermo, e calibra laser, e arruma espelho, e estraga espelho durante 15 anos. Pasmem. Ano passado, detectaram uma onda gravitacional. Uma ondinha ainda remanescente do Big Bang deformou a superfície da Terra porque passou pela Terra. O que significa isso? O que significa que um Einstein pode estar certo? Que o espaço e o tempo são contínuos. E o que significa isso? Que o tempo não existe e que todos nós, neste momento, estamos nascendo, morrendo, nos apaixonando, nos divorciando, nos ralando e toda a história e tudo está acontecendo nesse mesmo tempo. A cabeça não entende isso. E aí eu vejo esses vídeos malucos do YouTube procurando coisas estranhas. Gente, a natureza é estranha. Se realmente o espaço-tempo for contínuo, isso vai reformular o jeito que a gente vai encarar a realidade. Porque a gente vê a realidade numa pequena janela, que é uma janela biológica. Então a gente conta o tempo porque a gente tem que saber assim, pô, beleza, eu nasci em 63, tenho 57, eu me cuido, eu vou estar aqui talvez até os 80, com sorte. E aí, nessa linearidade, a gente procura construir algo. E agora a natureza vai dizer assim para a gente, olha, cara, deve ter centenas de milhares de Luizes por aí. E aí tem aquelas coisas de filme de ficção, o Luiz que foi para uma linha do tempo, o Luiz que está dando essa aula aqui, mas tem o Luiz que também deu certo na música, é um guitarrista famoso no universo paralelo, então é de pirar a cabeça. Trazendo essas informações, que são informações fascinantes e baseadas, a gente consegue dizer assim, cara, tu tem que estudar física, porque isso foi por causa da física. Cara, tu tem que saber matemática, porque foi por causa da matemática. Tu tem que saber biologia, porque nesse cano que os caras fizeram, certamente não tem nenhuma partícula ali, não tem poeira, não tem bactéria, não tem nada, porque uma bactéria ia influenciar. Então, o professor ele tem que sempre estar significando, e ele, desculpem, o professor tem que ser um pouco nerd, porque o nerd se interessa por tudo. O nerd não só se interessa por física, química, matemática, ele se interessa por tudo, né?
Então, a gente precisa, nesse sentido, se aproximar do nosso aluno para ver o que está rolando no mundo dele. Alguns vão dizer, mas as crianças estão consumindo coisas que não são legais. Nossa missão, vamos trazer as coisas legais para o mundo deles. Vamos trazer a história para o mundo deles. Vamos trazer o que aconteceu para que ele tenha um dispositivo computacional extremamente poderoso, que é o smartphone, na mão dele. Até falar, na minha época, não sei o quê. Assim, o poder computacional de um smartphone não estava presente na descida do homem na Lua. E mesmo assim os caras botaram o homem na Lua. Por quê? Volto a dizer, o grande diferencial são as pessoas. O grande diferencial foi o engenheiro, foi o matemático, foi o físico que calculou com exatidão um sistema que perde massa durante o tempo e entregou os astronautas em segurança na órbita lunar. Foi a matemática, foi a física, foi a engenharia, foi a psicologia que começou a estudar antes, depois, os fenômenos da exposição ou do tempo confinado, ai meu Deus, do tempo confinado que esses seres humanos passaram e vão passar. Tem gente que passa 6 meses na estação internacional, num espaço muito menor que os das nossas casas. Olha quanto conhecimento psicológico produziu por causa da exploração espacial, que certamente deve estar sendo utilizado para entender as sequelas psicológicas que temos e teremos depois da pandemia. Então, no meu entender, eu acho que, nesse ponto, o docente tem que estar muito antenado no que essa gurizada tá consumindo, assim. Por mais que a gente não goste, né? Por mais que a gente ache que aquilo ali não é muito bom, né? Mas a gente precisa entender, a gente precisa ver, né? Quem é que não usa meme, quem é que não, né? Então, tudo isso faz parte dessa contemporaneidade e dessa geração aí. E a gente, no meu entender, precisa estar ligado para isso, para pegar esses, entre aspas, inimigos que estão à nossa volta e trazer para o nosso lado. Falar é fácil, né? Perfeito. Não, mas que a gente tem essa visão de que a gente tem essa responsabilidade, que a gente é protagonista de todo esse processo, né, Luiz? Mas também, Juliana, trazer aquilo que eu falei. Nas metodologias ativas, todos são protagonistas. Essa mentalidade que talvez, e lembrando da engrenagenzinha da gestão, e claro, evidentemente gestão escolar, acho que temos gestores escolares aqui também presentes, que o aluno não está mais naquele papel passivo. Não está mais. Infelizmente, não está mais. A gente não consegue enfiar na cabeça da criatura o conhecimento. Não dá. Isso infelizmente, não deu certo. Né? Por que eu me interesso tanto por ciência? Porque eu tinha... Os jovens há mais tempo vão lembrar, eu tinha o pequeno químico. Eu derreti o móvel de madeira da TV lá de casa. Eu fiz isso. E depois, quando eu fuçava com eletrônica, quando era adolescente, eu quase toquei fogo no tapete de casa tentando fazer uma luz estroboscópica. Então, e agora esse negócio de fuçar com eletrônica virou cultura maker, né? São várias ressignificações, mas... Porque, claro, eu tive um ambiente que me favorecia isso. Eu, por outro lado, também me interessava muito por história, porque eu também gostava de montar aqueles aviãozinhos de plástico da Segunda Guerra Mundial e ficava fascinado lendo os folhetos que contavam a história dos aviões. E esse tipo de coisa, assim, que essas paixões que a gente tem, que não são iguais, as paixões dos docentes não são iguais, mas trazer essas paixões ou também trazer pessoas apaixonadas para falar para os alunos. Nem que eu não seja apaixonado, né? Eu sempre digo, aí juntando as coisas, uma guitarra elétrica tem muita física, uma guitarra elétrica tem muita história, uma guitarra elétrica tem muita biologia. Por que os luthiers escolhem Mogno e Alder para fazer as guitarras? Eu não sei. Eu sei por quê. Porque quando eu coloco a guitarra no meu corpo e dou uma palhetada, mesmo com a guitarra desligada do amplificador, eu sinto que a madeira tem ressonância. Opa,
Então tem um fator subjetivo. A madeira ela tem que passar para o meu corpo uma vibração, que é o processo de uma forma simbólica e até subconsciente. Tudo isso está na guitarra. Tudo isso está no contrabaixo, tudo isso está na bateria, tudo isso está no vocal, as pregas vocais, que não são cordas vocais, são pregas vocais. Então, o docente ele precisa ser, como no diagrama ali da Gerstein, um guia de recursos. Eu não sei nada de música, não sei nada de guitarra. Centenas de milhares de professores também são músicos amadores, ou centenas de milhares de professores têm telescópio em casa. Agora, hoje mesmo, ontem, uma coisa surpreendente, conseguiu ver o brilho do planeta Júpiter. Gente, Júpiter está a 6 bilhões de quilômetros da Terra. Como é que a gente vê ele brilhando assim? Bom, no mínimo significa que a gente está mais próximo de Júpiter. Ah, mas por quê? Ah, aí vem a astronomia, vem a astrofísica. Porque ele é grande, porque ele tem nuvens, porque o Sol está batendo ali, enfim. Por que a gente consegue ver? Como é que a gente poderia conseguir ver de casa isso? E como é que isso se relaciona com a matemática, com a biologia, com a filosofia, com a história? Né? Pô, Galileu Galilei teve que dizer que a Terra era o centro do universo para a igreja, senão ia ser queimado na fogueira. E agora a gente sabe que tanto faz, a física disse, onde tu estabelecer o teu referencial, tanto faz. É fato que para explicar o movimento celeste na mecânica clássica é muito mais fácil, por causa das contas, estabelecer no Sol. É por isso que a gente usa um modelo heliocêntrico. E a gente sabe também já que, além dos planetas não serem planos, né, a gente sabe que a atração gravitacional do Sol mantém os planetas girando em volta dele. Né? Mas quem é que botou o planeta para girar primeiro? Oh, grande pergunta, né? Então, tudo isso tem relação, tudo tem relação. É isso que o professor, que eu acho que o docente deve estar preparado para fazer. Relações que façam sentido, que sejam interessantes, fascinantes para os alunos, né? E a gente tem aí a mídia toda nos trazendo muitas informações. As verdadeiras, né? Joia. Ana, tu queria fazer alguma pergunta para o Luiz? Eu queria fazer um comentário no sentido de quem está estudando mais isso, tu, Luiz, se dedicando para a questão das novas formas de educar, e o docente, professor, como um sujeito educador, fazendo uma história. Porque, sim, nós estamos vivendo um momento atípico, mas o benefício disso é a oportunidade de podermos escrever. Eu, como não sou professora, né, enfim, de profissão, mas os professores tendo a oportunidade de escrever um ponto de inflexão, né, nas formas de relacionamento com os processos de ensino-aprendizado, e olhando o discente, aquela pessoa, independente da idade, de uma outra forma. E estabelecendo relacionamento com este grupo de pessoas que o preparem para um mundo que juntos, o novo e o jovem há mais tempo, escrevendo juntos. Pela primeira vez, talvez, desta forma. Então, este ponto de inflexão, eu acho que é a beleza do processo de estar estudando tudo isso, porque é uma escrita de, finalmente, então, protagonizar na ponta, não grandes historiadores que são necessários na academia, e a gente tem que referendar a construção que eles nos fizeram, porque nos trouxeram até aqui. Mas na ponta, lá no Humaitá, Bom Jesus, na PUC, não importa, fazendo uma história. É mesmo um ponto de inflexão. Queria ouvir tu, que está profundamente implicado nesse avaliação deste cenário, enfim. Eu não sei se eu tenho capacidade para responder essa pergunta, mas que eu posso... Mas é a tua opinião, é só a tua opinião. Sim. É que a gente... A academia é um negócio meio chato, né? A academia, ela nos deixa muito, muito cuidadosos a fazer afirmações assertivas, né? Mas eu
eu vou trazer de novo, né, o que eu escutei hoje da professora Lúcia Girafa. Esse é o momento do professor virar aluno e do aluno virar professor. Essa história, bem como tu falou, é uma história que está sendo construída junta e sem demérito para ninguém. Ou seja, uma coisa que eu me convenci, isso eu me convenci há 25 anos atrás, que muito influenciado pela formação que eu tive quando, pela primeira vez, eu fui facilitador de tecnologias. O pessoal me disse assim, tu vais aprender muito com os alunos. E eu aprendi e aprendo muito com os alunos. Então, nessa ressignificação do papel, Ana, que eu acho que encontra a tua fala. A gente precisa entender e precisa aprender a aprender. Tchau, Narayana, boa noite. A gente precisa aprender, entender e aprender e aprender. E cada vez mais a gente sabe menos. E cada vez mais a gente precisa saber que a gente vai aprender com os alunos. Por outro lado, eu acho que a gente também está num momento de muita experiência, e eu espero que a maioria dos colegas esteja anotando num diário de campo tudo que está fazendo e tudo que está acontecendo com eles. Porque eu vejo, além da produção científica, que é efervescente sobre o SARS-CoV-2 e a doença Covid-19, a produção científica efervescente sobre essas experiências de ensino e aprendizagem. E aí, nesse sentido, que eu acho que a academia vai ter que se dobrar um pouco. A academia vai ter que começar a valorizar a empiria. A academia vai ter que mudar o discurso da terceira pessoa, do singular, que eu nunca sei, aquela distância que a gente tem que ter, porque neste trabalho... Não, a academia vai ter que escutar o nós, o eu fiz, eu errei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, é um momento, Ana, que eu acho que é de ressignificação geral, inclusive acadêmica. Porque o que os professores estão vivenciando nesse momento é um saber muito válido que nunca esteve desta forma presente na humanidade. Então, nós precisamos dividir os docentes que estão na linha de frente nesse momento, dividir com os outros docentes as suas experiências, e essas experiências elas devem ser validadas cientificamente pela experiência. Não interessa se ele não sabe que aquilo que ele fez tem eco nas teorias psicológicas de aprendizagem do Piaget ou do Vygotsky. Interessa que ele fez, que ele errou, que ele acertou, que ele documentou e disse o que aconteceu. Então, a gente vai precisar ressignificar. Claro, não vamos perder a precisão científica. Isso nunca. Nós não vamos perder a lógica, a fundamentação lógica daquilo que nós estamos fazendo. Né? Ninguém vai dizer aqui que provou que a Terra era plana. Ninguém vai falar isso. Nós vamos partir de uma base científica, porém academicamente mais relaxada. Com não tanto vigor como a academia, ou rigor como a academia nos demanda, mas valorizar a experiência. E tem autores que valorizam a experiência, que dizem que a experiência ela é fundamental. E a experiência está em nós, ela não está fora. É nisso que eu acho que teu discurso, tua fala se encontra. E eu acho que sim, que eu acho que esse é o momento de tirar velhas roupas, tirar velhas falas, tirar velhas armaduras e encarar que daqui para frente nada vai ser igual. Perfeito, muito bom. Eu acho que com essa tua colocação a gente conseguiu fazer um fechamento, né, Luiz? Obrigada, Ana, pela tua contribuição também. Mas a gente já está aí batendo o nosso horário de término do webinar. Sempre bom a gente estar discutindo essas questões, que eu digo que são assuntos circulares, não terminam nunca, né? Porque a gente sempre tem o que discutir sobre isso, né? E pensar sobre isso, que eu acho que é fundamental. Então, assim, Luiz, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu curso que tu tem aqui com a gente da Decide, né? Que é sobre os processos de ensino-aprendizagem aí com as tecnologias digitais. Então, só brevemente, só dá uma palhinha para o pessoal. Eu até coloquei aqui no chat para que vocês sigam ali a Decide Cursos no Instagram, que a gente traz conteúdos do Luiz
também para que vocês possam, conteúdos gratuitos, que vocês também possam estar aproveitando. Fala um pouquinho, então, Luiz. Bom, rapidamente, nós nos propusemos, eu me propus a dividir um pouco uma visão diferenciada sobre a elaboração ou planejamento do uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. E o diferencial dessa formação é que, primeiro, é uma formação que ela não é instrucionista, ela é totalmente baseada nas metodologias ativas, ou seja, quem participar desse curso comigo, que não é curso, vamos usar essa palavra por falta de uma melhor, eu acho que é mentoria, mas quem se juntar comigo nessa jornada de aprendizado vai ter um olhar muito personalizado. Então, como eu estava falando, o aluno tem que ser protagonista. Nós temos uma trilha proposta para essa formação. Essa trilha, ela é geral e ela é macro. E ela pode ser modificada segundo as necessidades dos participantes. Por isso que ela se torna uma mentoria. Não é uma instrução. Eu vou passar de uma forma linear para vocês, direto para vocês, sem escutá-los. Nós vamos construir junto. O diferencial eu vou trazer para os nossos colegas a minha produção acadêmica nesse sentido que ela desculpa a falsa modéstia, leonino, mas ela é inovadora. Que eu espero que seja uma ferramenta que possa ser utilizada pelo docente de uma forma não determinista, ou seja, não jogando fora nada do que o docente fez, mas trazer ele para um local que possa dar autonomia para que ele possa seguir em frente e de forma consciente sobre aquele saber que ele está aplicando. E tenho certeza que isso vai ser muito construtivo, porque a gente vai tentar organizar esses saberes em algumas etapas, e essas etapas vão fazer sentido para os docentes. E isso é o que eu acho que é mais de diferencial nessa minha formação. Muito humildemente eu digo isso, dentro da humildade eu tenho certeza que a gente vai contribuir, mas também tenho certeza que eu vou aprender muito com os colegas que participarem dessa formação. Curso, vai lá. Até porque também é um curso que a gente está direcionando para uma turma pequena de participantes, né? Até para a gente o Luiz poder dar uma atenção melhor e realmente personalizar toda essa trilha aí de uma construção, na verdade, de um novo saber, né? Com todas essas informações, com as tecnologias aliadas nesse processo. Imensamente agradeço a participação de vocês nesse webinário, espero que vocês tenham gostado. Eu só queria deixar meus contatos aqui, vou compartilhar a tela, pode ser? Pode, eu coloquei aqui teu Instagram aqui no chat. Não, tem mais coisa, espera aí. Tem o teu mural também, que a gente tem lá no link. Isso. Eu vou compartilhar de novo, que são as duas lâminas. Bom, então, primeiro, obrigado, né? Eu já agradeci, acho que no início, né? Sendo grato a todos os docentes. Tá aí o meu memezinho, né? Agradecendo. E, Nelson, tá aí, ó. Tá aí meu zap. Tá aí meu zap, tá meu e-mail, e este site que está aí na tela de vocês é um espaço onde eu divido o produto final da minha dissertação de mestrado, e também é um espaço de troca entre os interessados e os docentes. Então, eu deixo à disposição todos esses meus contatos. Eu procuro praticar aquilo que eu digo, ou seja, a gente pode trocar ideias pelo WhatsApp, a gente pode trocar ideias por e-mail. Nem sempre eu vou estar disponível, porque sim, eu também estou em home office, mas eu deixo aí à disposição de vocês os meus contatos, né? Se a Ju quiser escrever aí, passar no chat também, para poder enxergá-los agora parando a tela, né? E obrigado a todos e todas, obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma para, pelo menos, colocar mais um questionamento na cabeça de vocês. Eu duvido que alguém tenha uma solução para esse momento, né? Quem disse que tem a solução, eu desconfio. Ninguém sabe nada, está todo mundo apavorado, mas é aquela coisa. Se nós apavorados nos dermos as mãos, a gente vai ficar menos apavorado. Eu acho que essa
essa é a mensagem, né? Verdade. Então, Luiz, agradeço a tua participação, a tua colaboração, como sempre, né? Super disposto, né? Um apoiador nosso também, que a gente possa estar trazendo cada vez mais essas questões para a gente discutir, debater e aprender cada dia mais. Uma boa noite a todos. Agradeço novamente a presença de todos, né? Sejam sempre bem-vindos. Coloquei ali para vocês acompanharem as programações, para vocês irem acompanhando aí o nosso trabalho. Então, desejo aí um excelente início, né, de semana para todos. Um grande abraço e até breve. Se cuidem, escutem a ciência, e aí, quem sabe, a gente em breve possa aí estar juntos, né, numa sala de aula. Depende muito de nós, então. Tchau, boa noite. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, uma boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.